diante dos 5 solas, desejei ministrar sobre sola gratia, somente a graça, sobre essa mensagem tão viva do Evangelho de Jesus. Diz o texto: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Amém? Que eu diminua e o Senhor cresça. Irmãos, no 6º século antes de Cristo, repito, muitos anos atrás, tem um livro escrito por um filósofo, estudante de filosofia na época, chamado Diógenes Laércio. Diógenes Laércio, você conhece, né, filho? Diógenes escreveu uma obra clássica, caríssima. Eu até tenho uns trechos dela, porque comprar toda tem que ser gerente da caixa. A obra dele, ele fala sobre a vida dos filósofos ilustres. Nesta obra, escrita muitos anos atrás, Diógenes Laércio, ele diz uma história interessante. Que no 6º século, na Grécia, chamada Colina de Marte, reunia-se, portanto, o conselho dos atenienses, lá em Atenas, para discutir um grande mal que fora cometido àquela cidade. Homens e mulheres estavam morrendo de uma doença, de uma espécie de lepra, e que não tinha mais remédio. Meu caro Eliseu e Eliane. Não tinha mais remédio. Então, os gregos, especialmente os atenienses, eles tinham muitos deuses. Eles adoravam muitos deuses. Então, eles fizeram sacrifício, como reza a sua tradição, de que eles tinham que oferecer diversos sacrifícios para que então os deuses pudessem ouvir, receber o sacrifício, perdoar os seus pecados, então retirar aquela praga terrível que estava devastando a cidade de Atenas. Um grande centro comercial, bela cidade cultural, pujante, cheia de deuses. Atenas estava sucumbindo diante daquela praga. Depois de vários deuses serem oferecidos os seus sacrifícios, nenhum deles respondeu e, portanto, a praga continuou assolando a cidade de Atenas. Até que na reunião na Colina de Marte, chamada Colina de Marte, na ladeira sagrada, os membros do conselho daquele conselho estavam reunidos e o presidente do conselho falava com um dos conselheiros chamado Nícias. E perguntou a Nícia: o que faremos? Nícia disse: já fizemos de tudo, mas talvez haja uma saída. Existe um filósofo de tal sabedoria que tinha, que era tido como profeta, chamado de Epimênides. Ele é cretense, da ilha de Creta. Talvez possamos trazê-lo aqui e ele falar para nós, no nosso conselho, sobre como resolver essa questão, meu caro Antônio. Então, alguns resolutos, traz, como é que pode trazer um cretense para cá? Os atenienses eram um pouco vaidosos. Lá, aliás, era o berço da filosofia do saber, uma filosofia que haveria de influenciar o resto do mundo. Nós, hoje, temos grande influência dessa cultura grega, inclusive de parte dessa filosofia. E próprio Evangelho, como todo escrito, tem traços. E a gente vai falar um pouco disso aqui. Mas enfim, depois de resolutos, então traz o homem. Traz o profeta, o então filósofo de Creta. E Epimênides chega no navio, do porto de Atenas, desce e é levado ele, Nícia, o que estava acompanhando, representando o conselho, o leva até a sala do conselho, e lá estão aqueles homens reunidos para discutir então o assunto da grande tragédia que estava se abatendo sobre a cidade de Atenas. Conversa vai, conversa vem, e ele era alto, esse profeta, então filósofo, mas no caminho até chegar ao local do conselho, ele conversa com Nícia e disse assim: mas Atenas tem muitos deuses.
Então ele diz, a gente acha uma pedra lá, cava, achou sagrada atrás e começa a cultuar, esculpe e começa a cultuar. E ele então está questionando, porque a quantidade de deuses tão grande. Olha, irmãos, esse filósofo Epímenes, ele foi citado por Platão. Então isso aqui não é história de carochinha, não. Porque eu acho, fazendo um parênteses aqui, eu acho que é engraçado esse pessoal das universidades não querer admitir que a palavra de Deus, que o Novo Testamento é a palavra de Deus. As Ilíadas de Homero, que é estudada, eu gosto muito desses negócios dessas mitologias, leio esse negócio, aí as Ilíadas de Homero é uma coisa sagrada nas universidades. Na verdade, nem sabe se Homero existiu mesmo. E se existia ainda a informação que Homero era analfabeto, não sabia escrever. Mas ele contava as histórias e alguém escrevia as histórias, as Ilíadas de Homero. Quem nunca assistiu os filmes da Grécia, de Helena, da Odisseia, de Odisseu, aquela coisa toda, tudo Ilíada de Homero. A Ilíada de Homero é datada muitos anos antes do Novo Testamento, muitos anos antes. A universidade celebra como verdade, como uma coisa inquestionável, e vem questionar o Evangelho de Jesus. De novinho que é o Novo Testamento, novinho, moderno em relação às Ilíadas de Homero. Não tem cabimento um negócio desse. Fecha parênteses. Então, lá está o grande filósofo de Creta, e conversando com eles, e os gregos então perguntaram àquele filósofo, o que faremos? Ele disse, é fácil. Vocês têm que trazer amanhã de manhã para mim ovelhas brancas e ovelhas negras. Isso aqui está na história, não é Ilíada de Homero não, é a história. Traz para mim ovelhas brancas, ovelhas negras e traz pedreiros e argamassa. Então o conselho perguntou, mas para que será? Epimênides, um nome difícil de falar desse nome, porque a mãe botou um nome desse. Botava Mendes, Epime, mas Epimênides. Então, esse camarada disse, eu vou me deitar, estou cansado da viagem, foi dormir, dormiu no seu quarto de hotel, em Atenas, luxuoso, teve uma noite tranquila. De manhã cedo, ele volta para lá. E a população já estava alvoroçada, querendo saber o que ia acontecer. Alguns subiram a coluna sagrada, chamada Coluna de Marte. E aí, levaram, portanto, as ovelhas brancas. E ele disse, na noite anterior, que ao levar as ovelhas, não permitissem que elas comessem nada à noite, para que elas ficassem bastante famintas. E quando levaram as ovelhas, todo mundo procurando saber como é que faz para aquele negócio de argamassa, pedreiro, ovelha, enfim, levaram. Então ele senta no centro daquele salão, na colina de Marte, e faz a seguinte oração. Ó Deus, se te agradares, fique com as ovelhas brancas, faça com que elas deitem na relva. E se te der prazer, fique com as ovelhas negras, faça com que elas deitem na relva. Fez essa oração e disse aos homens, solte as ovelhas. Mas disse que cada homem segurasse, que cada homem acompanhasse as ovelhas. E as ovelhas foram soltas, de manhãzinha, famintas, e todo mundo já murmurando, mas vai comer, ninguém vai deitar. Como é que essas ovelhas vão deitar? Porque só deita depois que comem, para então ruminar aquela comida. Então, aquela relva, grama suculenta, verdinha, de manhã, naquelas gotículas lá, Letícia, e as ovelhas animadas, começaram a pastar. Então logo ouviu-se alguém dizer, aqui! Uma ovelha branca havia deitado no chão. Todos ficaram espantados. E logo o outro começou a gritar, aqui! Uma ovelha negra começou a deitar no chão. E aquela gritaria, no final da história, todas as ovelhas se deitaram no chão. E ele ficou lá sentado, de olho fechado, esperando. Quando terminou, que ele se levantou, ele viu as ovelhas, e ele disse, agora traga os pedreiros, e onde tiver uma ovelha, construa um altar. E Atenas era cheia de altares, irmão Timóteo. Eu gosto de trovão, gente. Minha esposa morre de medo, mas eu acho isso uma coisa linda. Ver a música para o meu coração.
Ficar ouvindo música clássica com esse órgão e ouvir trovão é coisa de Deus. Isso é um sinal para eu esticar a mensagem. Brincadeira, brincadeira. Já estou quase terminando a introdução. Construíram os altares. Na hora de colocar nome aos deuses, perguntaram: então, que nome a gente vai dar para esse Deus? E aí, irmão, surgiu o nome Theos, que a gente conhece no grego de Deus. A primeira vez. Então ele disse: olha aqui, Érico, coloca o nome Agnostotel, que no grego quer dizer Deus desconhecido. E lá ficou aquele altar. Deus, aqueles monte de altares naquela colina, salpicado. E as ovelhinhas depois voltaram a comer, mas foi uma beleza. Semana seguinte, a praga deu fim. Um mês depois, os atenienses. E aconteceu algo extraordinário. Está na história. Está na história. 6º século antes de Cristo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Atenas, que a gente a julga e etc e tal, Atenas passou a ser uma cidade que glorificava, que buscava e que adorava ao Deus desconhecido. Platão, depois dessa época, cita Epimênides. Os anos se passaram, depois de 30, 40 anos, 2 estudiosos da filosofia da época, que haviam assistido essa cena no conselho, estavam passando por ali e viram 2 daqueles grandes, daquela multidão de altares que havia se levantado. Eles encontraram apenas 2 altares, cheios de grama, já de musgo, aquele negócio já, o limo tomando conta, Demas e um outro filósofo. E eles pararam diante do altar e disse: tu se lembra desse dia? Ele disse: como é que eu não me lembro? Eu estava lá. Rapaz, que coisa interessante, né? Depois disso a gente passou a ter saúde na cidade. Depois disso a gente passou a ter prosperidade na cidade. Depois disso, esse Deus desconhecido que não tem rosto, eles dizem isso, está lá, e Diógenes narra essa história. Então um deles disse: olha, esse daqui que está mais inteiro, está menos quebrado, vamos limpar. Eles limparam esse altar. E lá ficou aquele altar. Apesar disso, a cidade passou a ser infiel ao Senhor e mergulharam de novo na idolatria. 6º século. Os anos se passam. Ô, produção, coloca aí Atos 17. Eu já volto para João 1. Atos 17. Versículos 16 a seguir, para a gente ler rapidinho aqui alguns versículos, Atos 17, versos 16 a seguir. Muitos anos depois, especialmente na era cristã, chamada de Anno Domini, Ano do Senhor, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava, e Deus está chovendo muito, ninguém vai reclamar que está demorando porque vai cedo para casa. O espírito de Paulo se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Olha, irmãos, isso já é a era de nossa era cristã, chamada Anno Domini, o ano do Senhor. Paulo, por volta aí do 1º século depois de Cristo, por isso dissertava na sinagoga, pregava na sinagoga entre os judeus e os gentios. Me dá um retornozinho. Gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Verso seguinte, verso 18. E alguns dos filósofos, muito bem, mais um pouquinho, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos, olha aqui, irmãos, essa galera aí são o top da filosofia da época. Diga de passagem, se fosse hoje, Marco estava lá, inteligente, nobre, com esse óculos de filósofo. Eles contendiam com Paulo, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Verso seguinte: então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago. Deixa aí o texto do verso 19.
Irmãos, o Areópago, depois de alguns anos em Atenas, foi reformada a cidade. E o Areópago foi o nome dado para aquela região que era a colina de Marte. Está ligando os fatos? Quando Atenas foi reformada, bem antes bem antes de Jesus, faltando aí, portanto, 90 antes de Cristo para a virada, foi reformada, e lá aquela região foi dada o nome de Areópago, que era chamada antigamente de colina de Marte. Esse local foi o local que aquele homem, Epímenes, estava falando sobre esse negócio. E lá no Areópago dizendo, poderemos saber que nova... Deixa aí, viu, no 18, 19. Que nova doutrina é essa que você ensina? Porque eles eram filósofos, eles estudavam doutrinas, saberes. Queremos saber disso, Paulo. Então, Paulo tem aí, irmãos, o que nós chamamos de... Tem um nomezinho, eu vou mudar esse nome. Ele recebe a orientação daqueles... para ele falar, para ele se expor. Então, Paulo expõe a salvação em Cristo, fala sobre Jesus, fala sobre Cristo, fala sobre essa doutrina. Então, eles estão ali ouvindo, verso seguinte, verso 20... Posto que nos traze aos ouvidos coisas estranhas, e queremos saber o que vem a ser isso. Verso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa, não cuidavam senão dizer o que ouvir nas últimas novidades. Verso seguinte, então Paulo levantou-se no meio do Areópago, então Paulo se levantou no meio da coluna de Marte, então Paulo se levantou no meio onde aquele homem havia falado sobre as ovelhas, e ele diz, em tudo vejo que vocês são acentuadamente religiosos. Por quê? Passando, observei os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Amém, meus irmãos? Pois esse que adorais sem conhecer, sem saber, é que é precisamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Amém, meus irmãos? Eu vou parar por aí, porque tem outra história. Então, isso aí é um pequeno detalhe daquilo que eu quero abordar com os irmãos rapidamente sobre João capítulo 1, versículo 14. Então, essa é a história do século tal. Agora eu vou contar uma história que está na Bíblia, quero que você vá lá comigo. Gênesis, capítulo 14. Aliás, Gênesis 12, verso 4. Gênesis 12, verso 4. O que isso tem a ver com João? Tudo. Gênesis 2, verso 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e Ló, seu irmão, filho de seu irmão, e a todos os bens que havia adquirido, tal. E pessoas que acrescentaram em Harã. Deixa aí no verso 5. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Verso de número 6. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Agora, o verso 6, irmãos, que está aí, ele está resumido do resumo. Isso aí não aconteceu nessa velocidade, não foi assim, ele saiu de uma terra, foi para outra. Ele estava em Harã, chegou em Siquém e chegou em Canaã. Verso 5, por favor, anterior, diz o seguinte: partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Isso não quer dizer que eles partiram e chegaram logo, não. Isso tem uma trajetória. Mas acrescenta para mim, volta para o verso de número 3. Volta para o número 3. Repare bem, irmãos. Ele disse, o Senhor disse a Abraão, abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Preste atenção no raciocínio bíblico. Não é meu, é de Deus. Poderíamos dizer que Abraão fora convidado para ser um servo de Deus? Para servir a um Deus? Isso era comum no tempo antigo. Então, as entidades ou os outros deuses convidavam pessoas para segui-lo, para ser. Então Deus parece ser mais um desses deuses, meu caro Paulo Cansado. No entanto, não é. E a prova está no verso 3. Deus chama Abraão e diz para ele: Abraão, eu vou chamar você com uma finalidade, não é para apenas adorar a mim, e acabou o ponto final. Irmã Nilza, irmã Lázia. Ele diz: eu estou chamando Abraão para, a partir de você, eu abençoar todas as famílias da terra. Então, Deus chama com um propósito, Deus chama com uma missão, Deus chama com uma tarefa a ser desenvolvida. Nota de rodapé número 1. As religiões antigas, especialmente nesse tempo de Abraão, que era escasso ter esse contato direto com Deus, Abraão tem, mas tem outra parte da história aí que tem outras pessoas, contato com Deus, mas não tinha tanto contato com Deus verdadeiro, Deus dos céus. Mas Deus se encarregava de manter contato com os homens. Escassa, pouco, resumido. E as religiões pagãs, elas faziam algo comum. Elas davam seus filhos para que o sacrificassem em oferta aos seus deuses. Isso era mais comum. Isso era tão comum, irmãos, como hoje é comum a gente mascar chiclete. Nota de rodapé número 1. Isso era muito comum. Então a família pegava ali os seus filhos e oferecia. E tem lá deuses chamado Moloque, que ofertava crianças e diversas coisas. Moças virgens, aquele filme de Indiana Jones que você vê, aquilo ali tudo é imitação da realidade. A arte imita a vida. Então o que acontece? Quando Deus aparece para Abraão e diz para ele dar Isaac, na cabeça de Abraão, parecia ser normal. Porque outros deuses também pediram. Já havia a cultura de dar filhos a deuses. Abraão vai lá levar o menino, claro, está doído, é um ato de fidelidade inquestionável, não tem dúvida. Quando ele vai matar um menino, Deus olha para Abraão e diz: para de fazer isso. Deus está invertendo as coisas para mostrar para o mundo a graça dele. Deus está dizendo: Abraão, não precisa matar o menino. Tem um cordeiro aí. Deixa eu te falar, na religião de vocês dão os filhos para os deuses. Na minha proposta, sou eu que dou o meu para vocês. Abraão, que maravilha. Então Abraão sai de cidade em cidade. Se você ler direitinho, Gênesis capítulo 15, verso 18, por favor, meus irmãos, Gênesis 15, verso 18, ele diz o seguinte: eu sei que talvez você esteja até me murmurando: meu Deus, não precisa de tudo isso, para que essa gastura toda? Mas nós vamos chegar lá, irmãos, e a chuva está caindo. Nós vamos chegar lá. Deus está te protegendo de um alagamento, de furar um pneu na chuva dessa, vai desmanchar seu cabelo, maquiagem. Fica aqui comigo que já estamos terminando. Verso 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência dei essa terra. Que terra é? Desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Que mais? Olha lá, irmãos. O Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gergazeu e o Jebuseu. Essas 10 cidades que Deus cita na Bíblia, fora isso, se você olhar, você vai ver mais de 30 povos, irmão Adolfo. Mais de 30 povos que ele foi passando, e na cabeça de Abraão, talvez a imagem aparecia: serão essas famílias que eu vou abençoar?
E ele vai passando até chegar na terra de Canaã. A palavra de Deus diz para nós, é a história que eu vou contar para você rapidamente, Gênesis capítulo 14, verso 16. Essa é a história. E aí está tudo colando com a história de o alto da colina da Grécia. Em Gênesis 14, 16, verso 18. Verso 18, por favor. Aí já está mais antes. Isso. Melquisedeque, rei de Salém, deixa aí no verso 18, trouxe pão e vinho era sacerdote do Deus Altíssimo. Preste atenção, irmãos. O Abraão, ele conhecia Deus como Javé, Iavé, Jeová, que quer dizer Senhor. Os cananeus conheciam Deus como Elohim, Altíssimo. Esse rapaz chamado Melquisedeque, que era crente porque Abraão estava recebendo uma lição de Deus. Abraão chega naquela cidade depois de livrar surpreendentemente seu sobrinho daquela questão dos 5 reis contra os 4 reis, ele liberta e tal. E aí ele encontra no Vale do Rei, lá no verso 17, diz que é o Vale do Rei, o Vale de Savé. O Vale do Rei, o Vale de Inom. As escavações recentes acharam esse vale embaixo da coluna sul de Jerusalém antiga. O que isso quer dizer? A palavra Salém, no verso 18, ela significa paz. Foi da palavra Salém que originou a palavra Shalom, que em árabe vem a palavra Salam. Shalom, hebraico, Salam. Salam aleikum. Paz seja convosco. Shalom. Paz seja com você. Só que essa palavra Salém, mais tarde, ela vai dar origem à palavra de Jerusalém. Elas são as 5 últimas palavras do nome Jerusalém, que quer dizer fundamentos da paz. Jerusalém, fundamentos da paz. Foi daí que saiu o nome Jerusalém. Melquisedeque, Melque significa rei. Escrita lá, isso aí é uma transliteração. Zedeque, quer dizer, Zadok, significa justiça. Esse menino, Melquisedeque, ele é rei de justiça. Os salmos falam sobre ele. Hebreus falam, o autor dos Hebreus fala sobre ele. Diz que Cristo veio da origem, da descendência, do sacerdócio de Melquisedeque. Cristo está lá em Hebreus. Não podia ser sacerdote da linhagem de Arão, porque Arão pecou. Arão era falho, então lá em Hebreu diz que Cristo é da descendência de Melquisedeque. O que Deus está fazendo aqui? Tira Abraão da terra dele, da parentela, da terra de saiu de Ur dos Caldeus primeiro, ficou em Arã com o pai dele um tempo, depois que o pai morre ele fica em Arã, Deus tira ele de Arã e diz a ele, eu vou te dar a terra dos cananeus. Mas até lá tu vai passar nessa ruma de povos. Enquanto passares, tu serás bênção para estas famílias. O nome disso, irmãos, é Deus intervindo na história da raça humana, promovendo paz, promovendo os seus projetos de salvação para a raça humana. Tudo perdido, tudo idólatra. Deus tira um homem sem muitas explicações e diz a ele que você vai, encontra Melquisedeque para ele saber que no universo daquele projeto ainda tinha gente, já tinha gente, aliás, que servia ao Senhor, que era Melquisedeque, o rei de Salém. Aí você explica para mim como cananeu, como no meio dos cananeus, onde tinha idolatria, prostituição, tudo que você imaginar que era contra Deus, estava lá nos cananeus. Como nesse povo tinha um rei, irmãos, que era temente ao Senhor dos Exércitos. O nome disso é graça. Graça. O nome disso é Deus sentado no trono. Deus não dorme, a palavra diz ele não dorme, nem dormita. Deus não é um preguiçoso. Deus está sentado no seu trono, controlando e governando a história da humanidade. Nesse exato momento, ele sabe, porque causa circunstância você está aqui nessa noite. Ele sabe até porque você está preocupada. Ele sabe até se você está preocupado com a chuva, com o tempo da mensagem, com tudo. Ele sabe de tudo. Então Deus pega aquele povo cananeu e diz, eu vou levar o rei de Cananeu para ser um homem crente. Aí como é que ele disse? Ele disse para Abraão,
Abraão, coloca lá no verso, meu filho, 18, aliás, de 14 de Gênesis. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E essa palavra Deus Altíssimo significa Elohim, que quer dizer Deus Altíssimo. Abraão conhecia Deus como Jeová. E ele olha assim e disse, oxente, ele chamou Deus de Deus Altíssimo, como é isso? Mas ele não questionou. Ele aceita isso, tanto que ele vai fazer a oração, lá no verso de número 22, Abraão diz ao rei de Sodoma, ele diz ao rei de Sodoma, então disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me, verso 21. Verso 22, Abraão disse, mas Abraão lhe respondeu, levantou as mãos e disse, ao Senhor, Jeová, e ao Elohim. Ele diz, o mesmo Deus de Melquisedeque é o mesmo Deus meu. E ele começa a entender que Deus se apresenta de variados nomes para alcançar variadas gerações, variadas tribos, vários povos, mas é o mesmo Deus. Aquilo foi uma lição. Então, quando a gente olha essas duas histórias, aí nós voltamos para João, capítulo 1, versículo de número 14. E eu concluo a introdução. Eu já expliquei para vocês que a introdução é grande, mas a mensagem é curta. Eu concluo a introdução dizendo para vocês sobre a última história. 1438, depois de Cristo, na nossa era cristã, até 1471, a história registra a existência de um povo chamado os Incas. Já estudou lá na faculdade? Já estudou lá na... Os Incas, os outros, como é o nome do outro Inca? Os Astecas. Incas de um lado, os Astecas de outro lado. Os Incas tinham um rei chamado Pachacuti. Isso aqui é uma história belíssima. Os Incas não tinham acesso à teologia. Os Incas não tinham acesso ao judaísmo. Os Incas não tinham acesso ao cristianismo. Os Incas não tinham acesso à filosofia de Platão, de nada. Os Incas eram os Incas no meio da mata. Eles adoravam uma Inti, que era o Deus Sol. Um dia Pachacuti fez um templo grande para esse Deus, inaugurou e disse assim, gente, mas eu dei para reparar que tem dia que está nublado. Tem dia que está um sol. Um dia o sol brilhando. Claro, como um lindo dia de sol. E eu notei que uma nuvenzinha passa na frente do sol e ele escurece. Então esse Deus não é forte, não. Ele teve essa conclusão. Está lá na história, irmãos. Na história dos Incas. Documento oficial. E aí ele fez a pergunta que não quer calar, a mais importante de toda. Ora, se esse Deus não é bom, então quem é o verdadeiro? Essa história, irmãos, essa pergunta entrou como uma flecha no coração do rei Pachacuti dos Incas. Então, ele estava em casa, perturbado, perguntando sobre essas coisas, e se lembrou do pai dele, que havia sido o rei dos Incas, e disse a ele, meu filho, eu tive um sonho, mas ele não conseguiu explicar, eu tive um sonho, e esse sonho dizia que da nossa família vai vir alguém chamado, na linguagem deles, no nome, na linguagem inca, chamado Viracocha. Esse Viracocha é alguém poderoso, criador de todas as coisas, que não é criado, ele é criado por si só. E ele vai dominar tudo, inclusive ele vai trazer alegria ao nosso povo. Pachacuti disse, meu Deus, o que meu pai falou está aí. Então, eu sou responsável de trazer Viracocha para dentro da nossa família, para dentro da nossa casa. Então, ele fez um templo a um Deus que ele colocou o nome Viracocha. Olha o que ele escreveu sobre o Deus. Eu coloquei no celular aqui para não trazer esse negócio. Olha o que ele escreveu. 1438. Ele escreve.
sobre Viracocha, que é um Deus que ele descobriu lá nas histórias, falando tal. Ele é antigo, remoto, supremo e não criado. Também, ele não necessita da satisfação vulgar de uma consorte. Ele se manifesta como uma trindade, quando assim o deseja. Caso contrário, apenas guerreiros, arcanjos celestiais rodeiam a sua solidão. Ele criou todos os povos pela sua palavra. Irmãos, isso aqui é forte. Ele diz, pela sua palavra. Pela sua palavra. Quem escreveu sobre isso? Quem copiou isso depois foi Heráclito, que escreveu Sombras de Heráclito a respeito de Platão. E aí ele fala, Heráclito, Platão, os filósofos da Grécia e os apóstolos, especialmente o apóstolo João, escreveu isso sobre isso aqui que eu vou falar. Então ele disse, ele criou todos os povos pela sua palavra. Fechou aspas. Eu pergunto a vocês, como um homem, 1438, que nunca ouviu falar de Cristo, nem de ninguém, nunca ouviu falar sobre judaísmo, nada disso, tem um entendimento de que tem um Deus, que na língua deles ele dá o nome de Viracocha, que ele diz que ele é soberano, faz isso, é criado, não criou as coisas, ele não é criado, ele cria, ele é dono de tudo, ele domina tudo, e sobretudo, ele diz que ele criou tudo pela sua palavra. Como ele sabe disso? Palavra. E aqui eu caminho para esse encerramento da introdução. A palavra de Pachacuti, a mesma ideia que ele tem que Deus criou o mundo pela palavra, os judeus, há muitos anos atrás, disseram, Deus não pode ser acessível, pegado, palpado. Deus não pode ser criado, ele é criador. Então, a gente tem que se relacionar a Deus com um nome. Então, ele é a palavra, que na palavra hebraica quer dizer amar. Não é amar de mar, não. É mar, uma pronúncia hebraica. Transliterado se escreve M-E-M-R-A. Quer dizer, M-Merá. Isso é Deus, palavra. Quando João escreve, capítulo 1 de João, versículo 1, produção, capítulo 1, versículo 1, ele usa essa mesma palavra para descrever Deus, para descrever, nesse caso, Jesus. Ele disse, no princípio ele era a palavra. Esse nome verbo, em grego, significa logos. Logos é a cópia da palavra amar, para os judeus. A palavra amar e a palavra logos, que dá nome verbo, é a mesma palavra que Pachacuti achou para dizer, ele criou tudo pela sua palavra. No princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus. Mas não era uma palavra só. E essa palavra também era Deus. Amém, meus irmãos? Quando ele fala isso, João fala de palavras que os homens começam a usar. Aliás, o primeiro filósofo chamado Heráclito que usou isso, usou no ano 600 antes de Cristo. Ele usou a palavra logos, a palavra verbo, que ele disse, existe uma palavra, existe um verbo se referindo a um universo em mudança, alguém que muda o universo. Existe um controle de tudo. Ele se refere a Deus. João pega essa palavra, escreve dizendo, e traz para cá, dizendo, ele está aqui. O Epimênides, ele escreve, dizendo lá nos altares, escreve ao Deus desconhecido. João escreve para nós, ele era o verbo, ele estava lá com Deus, ele se fez carne, nós cantamos hoje aqui. Inclusive eu queria pedir aos irmãos da multimídia, se pode colocar aquela letra do hino, nós vamos cantar não, só vamos ler, no princípio era a palavra, quão lindo esse nome é,
Olha que lindo esse nome é. Eu fiquei ali pensando, gente, é tudo isso que está lá em João, capítulo 1. Então, em João, capítulo de número 1, no verso de número 1 fala sobre isso. E o verso 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha que lindo, irmãos. No início eras a palavra. Um com Deus, o Altíssimo, Elohim. O mistério da tua glória, Cristo em ti, se revelou. Agora pode tirar. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Coloca aí na tela, por gentileza. Êxodo, capítulo 3, versículo de número 14. Não, estou avexado. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça. Êxodo capítulo 3, verso número 14. Esse texto vai falar que eu sou. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Amém, irmãos? Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou até vós. Então, quando a gente volta para João capítulo 1, só para você refrescar a sua memória com esse texto aí, quando a gente chega para João capítulo 1, irmãos, verso de número 14, nós estamos vendo João dizer assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou, no grego, é uma palavrinha chamada esquenô, com 2 Os no final. Essa palavra originou da palavra tabernáculo. Ele veio e morou. Deixa eu fazer só um raciocínio rápido. Para Abraão ele apareceu, para Moisés ele apareceu, para Elias ele apareceu, para Josué ele apareceu, para um monte de gente ele apareceu. Mas para nós, ele morou. Ele veio, ele habitou no meio da gente. O que Deus está fazendo no mundo, irmãos, com a sua graça, é algo indivisível. O que Deus está fazendo conosco pela sua graça é algo imensurável. E para isso, agora, vocês podem contar. 10, 12 minutos. Para encerrar. Porque agora que chega, depois dessa introdução, para você entender, vem a mensagem. Romanos capítulo 3, versos 10 até o 16, por favor. Romanos capítulo de número 3, versos 10, para nós entendermos essa graça e esse negócio de monte, de colina, de Grécia, de Melquisedeque, desses incas, de tudo, para você entender o que Deus está fazendo na humanidade. Romanos capítulo 10. Pode ler esse versículo comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Eu vou ler. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Está claro como lindo o dia de sol para os irmãos? Verso 11. Isso mexe com o nosso orgulho, mas não há ninguém. Verso de 12. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ele frisa isso. A garganta deles é sepulcro aberto. A língua, urdem, engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles está cheia de maldição e de amargura. 2 Coríntios capítulo 3, ou 2 Timóteo capítulo 3, para a gente concluir com esse raciocínio aí, porque é para não demorar esse negócio. 2 Coríntios, 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso 1. Só para mostrar para nós, para vocês, para nós entendermos o que Deus fez, irmãos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos. Verso 2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de paciência, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Vou ficar com essa palavra, verso 5. Foge também destes.
Esse é o estado da humanidade. Sem Deus caída era o nosso estado. Esse era o estado dos gregos em Atenas. Esse era o estado dos cananeus lá em Canaã. Esse era o estado dos incas adorando o sol. Mas sem ninguém fazer esforço. Deus disse em Deuteronômio capítulo 7, versos 7 e 8. Deuteronômio capítulo 7, versos 7 e 8. Isto aí é a resposta para as nossas dúvidas. Deuteronômio capítulo 7, versos 7 e 8. Deus dizendo ao seu povo: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois éreis o menor de todos os povos. Verso 8, mas porque o Senhor vos amava, para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, do rei do Egito. Efésios capítulo 2, verso 1. O Éder leu aqui, capítulo 2, Efésios capítulo 2, verso 1. Aí nós vamos ver o nosso estado. Eu só quero mostrar para vocês de quem a gente era filho. Ou a gente era filho de duas mães, ou a nossa mãe tinha duas personalidades ruins. Efésios 2. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados, delitos e pecados. Verso 2. Mas nos quais andaste de outrora, segundo o curso deste mundo, seguindo os príncipes da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Primeira qualidade da nossa mãe, desobediência. Nós somos filhos da desobediência. Verso 3 diz que, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza, por registro, deixa no verso 3, por registro, por geração, pelo útero do pecado. Nós éramos filhos da ira. Nós estávamos andando para o abismo. Não foi Martim Lutero que trouxe essa verdade para nós. Ele reavivou isso 530 anos atrás. Não foi Paulo que trouxe isso para nós. Paulo profetiza isso em Atos, capítulo 14. Paulo diz assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem povos que nunca ouviram falar, mas vão saber que Deus é Deus. Ele fala sobre os incas, praticamente isso. Deus ama a humanidade de tal modo, irmãos, que Ele deu a sua graça. Foi a graça que fez isso conosco. Nós estávamos perdidos. Eu quero que vocês saiam dessa noite entendendo isso. Nenhum de nós aqui tinha condição de estar nessa noite. Principalmente eu. Ainda está pregando num púlpito que o pastor Alessio prega, do Barro Preto. Quem? Baixa o teu orgulho. Baixa a tua vaidade. Você e eu éramos filhos da ira. A ira nos gerou. A ira nos projetou para destruir. O pecado nos fez para matar. O pecado nos fez para destruir famílias, vidas. O pecado nos projetou. O mal está em nós desde o nosso embrião. Nós éramos os atenienses. Nós éramos os incas no meio do mato, perdidos. Nós éramos os cananeus perdidos, mas sem prévio aviso. Verso de número 4 de Efésios. Mas Deus, diga comigo, mas Deus. Mas Deus, fala alto, mas Deus. Fala mais alto, mas Deus. Mas Deus. Mas Deus, que é rico. Em que Deus é rico, irmãos? Por causa do grande amor com que nos amou. Verso 5. Quando a gente ainda era morto, Ele nos deu vida. João disse, Ele é o verbo. Ele é a palavra. Os incas disseram, Ele é a palavra. Os atenienses descobriram, Ele é o Deus desconhecido. Ele é desconhecido porque Ele é a palavra. Então Ele se revelou a nós. Na antiga aliança, Ele se revelou através de Abraão. E eu quero dizer para vocês uma coisa. Perguntar, o que o morto pode fazer? O que o morto pode fazer? Só tem uma coisa que o morto pode fazer.
Só tem uma coisa que o morto pode fazer. O morto fede. O morto cheira mal. O morto não fala. O morto não ouve. O morto não escuta. O morto não entende. O morto está morto. O morto está fedido. Mas de repente, na nossa tumba, meu caro Dorival, na nossa tumba, uma voz olhou para nós e disse: Lázaro, Senhor, já fede, já tem 4 dias. Ele disse: Lázaro, vem para fora. Incas, vem para fora. Cretenses, atenienses, vem para fora. Na antiga aliança, ele diz: eu sou. O eu sou me enviou a vós. Na nova aliança. Na nova aliança. Jesus disse: o eu sou está aqui. João disse: ele é o verbo. Ele é cheio de graça. Na nova aliança, Jesus deu 7 declarações da sua graça majestosa. Na nova aliança, Jesus deu 7 declarações, todas em João. João parece ir até as alturas e trazer para nós a revelação desse Cristo cheio de graça. Você não está aqui nessa noite porque você fez algo para estar. Você está aqui porque a graça trouxe você. Como é o nome disso? É um ousado amor que enfrenta as calúnias, as montanhas, só para te encontrar. Você está aqui nessa noite porque você não poderia estar. José era filho de um homem suplantador e Deus usou José para ser alguém abençoado no Egito. As 7 declarações. João capítulo 6, ele disse: eu sou o pão da vida. Isso fala de alimento espiritual para o seu povo. Quem é trazido por Deus pela graça não falta nada. 7 necessidades estão todas completas em João, em Jesus, a partir dessa palavra. João capítulo 6, ele disse: eu sou o pão da vida. João capítulo 8, ele disse: eu sou a luz do mundo. O eu sou, que estava lá, está aqui na pessoa, na vida, no brilho de Jesus Cristo, o cheio de graça. Eu sou a luz do mundo. Isso fala de tirar a gente da escuridão, do túmulo, do fede do túmulo, do gélido pavimento da morte. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Terceira declaração. João capítulo 10, versículo 7. Ele disse: eu sou a porta. Isso fala de liberdade nele. Quem escraviza é Satanás. Quem prende é o diabo. Jesus abre as portas se você está livre para estar comigo, está livre para comer, para sair, você é livre. Em João capítulo 10, verso 14, a 4ª declaração, ele disse: eu sou o bom pastor. Isso fala de proteção. Alguém que chama as ovelhas, que bota debaixo do braço, que cuida, que passa óleo, que usa vara, mas usa óleo. Ele disse: você é minha ovelha, querida. Não tem mais relação profunda do que pastor e ovelha, irmãos. A 5ª declaração. João capítulo 11, verso 25. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Isso fala de direção, fala de rumo. O Evangelho de Jesus tira o homem sem rumo e dá ele rumo. Aliás, Gandhi escreveu dizendo: eu não sei onde está a verdade. Maomé, o profeta Maomé, escreveu: eu estou procurando a verdade. Buda escreveu: morro em busca da verdade. Jesus escreveu em João 11, 25: eu sou a verdade. Ele é a verdade. 6ª declaração. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo morto em mim terá vida. Todo morto no pecado, na podridão, todo inca, todo cretense, todo belo-horizontino, todo brasileiro, todo mundo tem a vida eterna comigo. E a última declaração. João capítulo 15, ele disse: eu sou a videira verdadeira.
Ele veio, fez tudo, mas a última declaração, ele disse: eu sou a videira. Quem está em mim produz fruto, e frutos para a vida eterna.